Há um ser supremo para a sociedade do pensamento livre, e este ser é a vida. Se amarmos a vida em todas as suas formas de manifestações, honraremos tudo o que há, pois eis que a vida é só o que há. Boa noite, amados ouvintes, mais uma vez com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, para mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. E na noite de hoje, para minha satisfação, eu tenho o grato prazer de receber aqui nos estúdios a Doroti Wolniewicz, que foi professora, lecionou Sociologia, Filosofia, História e Geografia, que vai falar um pouquinho conosco hoje sobre ela. Eu gostaria de passar a palavra para ela, para que aquelas pessoas, principalmente aqueles que não são de Otacílio Costa, sei que em Otacílio Costa ela é bastante conhecida, mas aqueles que nos acompanham pela internet possam conhecer melhor a nossa entrevistada de hoje, que também, num determinado momento do programa, vai me entrevistar também, trouxe algumas perguntas prontas para me fazer e eu vou responder com muito prazer. Boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Fiorella, e boa noite também a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Então, me apresentando, meu nome é Doroti Wolniewicz, eu sou formada pela Universidade do Planalto Catarinense, né, então pela Uniplac, pelo curso de Ciências Sociais, professora de Geografia, História, Sociologia e Filosofia. Também sou pós-graduada pela Uniplac em Educação Infantil e séries iniciais. E também trabalhei no SESI como artesã, fui professora de pintura em tecido, pintura em madeira, decoração de ambientes, curso de bordados diversos. Também trabalhei com cursos do Cine, com Senac, Uniplac, com cursos de Relações Humanas no Trabalho. E atualmente eu faço parte da diretoria da Rádio Cidade 98.3 como conselheira de ética. E hoje eu vim participar do programa, conhecer um pouco da Sociedade do Pensamento Livre. Como todos os sábados, neste momento, nesse horário, temos várias pessoas, vários ouvintes que o acompanham, Fiorella Agostini, através de contatos com algumas pessoas. Então hoje eu vim aqui para participar e em partes do programa vou fazer também algumas perguntas. E hoje também, falando um pouquinho sobre educação nos dias de hoje, sem dúvida a gente percebe que teve muitas mudanças nas famílias, nos valores, no respeito, na responsabilidade, enfim. Existe também um jogo de culpas, né? As pessoas vivem achando um culpado do porquê a educação está dessa forma, ou porque o comportamento do filho está de uma forma, porque as famílias muitas vezes se dizem não ter domínio sobre um filho. Não seria domínio, mas a falta de amor, de carinho, de compreensão. Então é um assunto assim que vai rolar muita coisa hoje. Você me dizia anteriormente, ali no nosso diálogo anterior, que você parou de lecionar já tem 8 anos, né? Eu perguntaria a você, na época que você lecionava, você julga que seria mais fácil do que nos dias de hoje? Como é que você vê essa questão da educação nos dias de hoje? Tanto do ponto de vista do professor, daquele que leciona, quanto até na questão de conteúdo da educação. Como é que você vê? Qual é a tua análise sobre isso nos dias atuais? Com certeza, teve muita mudança. Cada dia há mudanças, né? Essas mudanças são... o professor tá se confrontando até com os alunos, porque a tecnologia está muito avançada, né? Os alunos têm dificuldade em concentração, também dificuldade em ouvir. E eu, como professora de filosofia, a gente questionava muito os alunos a pensar. E hoje a gente percebe que as pessoas têm dificuldade para pensar, para pôr no papel, para falar, para conversar, porque hoje as coisas são muito imediatas, são muito prontas. Então, se eu voltar hoje para a sala de aula, com certeza eu vou ter mais dificuldade, porque pensar hoje
complica um pouco a vida das pessoas. Eu diria que até talvez, não sei se você concorda comigo, Doroti, em relação à gama de informação que se tem hoje, né? Nos últimos 10 anos, as informações que se recebe via televisão, via internet, opção de canais de televisão, antigamente se resumia 2 ou 3 canais, ou 2 concorrentes mais fortes, né? Hoje a informação é tremendamente variada, vem pelo rádio, vem pela televisão, e são muitas emissoras de televisão, enfim. E acho que isso também dificulta um pouco até nessa questão da opção, né? Uma coisa interessante que eu acompanhei no jornal hoje, por acaso de meio-dia, eles estavam falando da língua portuguesa. E um educador chamava a atenção para o seguinte, ele disse, olha, é extremamente complicado, porque o professor ensina da forma correta. No entanto, a criança chega em casa e os pais falam de forma diferente. E ele olha para os pais e diz, não, vai me ensinar que assim está errado. Então, até nessas questões aparentemente mais simples, né, acaba se tendo uma coisa complexa, que o adolescente fica ali na dúvida, quem é que está certo, ou a criança, quem é que está certo, é aquilo que eu aprendi na escola, ou é a maneira que meu pai e a minha mãe falam hoje em casa, né? Então, essas questões acho que são elementos complicadores também, não é? Sim, são pontos de vista diferenciados, e hoje o professor tem que estar se atualizando constantemente, porque de repente aquilo que o professor falou foi ontem, hoje já é diferente. A informação que o aluno foi buscar através da internet, ele já buscou um outro ponto de vista. Então é um constante aprendizado mesmo. De certa forma, isso faz com que a sociedade se sinta um tanto quanto perdida, né? Eu acho que é interessante que quando nós começamos o nosso programa Pensamento Livre, num primeiro momento eu trazia entrevistados com uma certa frequência até, exatamente no sentido de mostrar o quanto que a vida em si é eclética, né? O quanto que nós precisamos das pessoas com conhecimentos variados. Então, estiveram aqui pessoas de diversas profissões, professores, locutores de rádio, estive entrevistando aqui, enfim, exatamente para perceber que o saber ele é disperso, ele é muito difícil você unificar isso e direcionar o que é mais importante para esse ou aquele setor da sociedade, né? Hoje se divide até em classes, né? Então eu penso que às vezes essa questão da educação tem que ser tremendamente revista até na didática de ensinar, não sei se você concorda comigo. Sim, ou não. Sim, até fiz um curso sobre metodologias, né, para ensinar história. Você imagina, ensinar história, coisas do passado, é extremamente complicado, porque um aluno entra na 5ª série, ele vai ter que estudar sobre o Egito, sobre a cultura, sobre o que o povo pensava, o que o povo cultivava. E hoje as pessoas estão, né, cada vez querendo se atualizar em outras coisas. Então, quando eu fiz esse curso, metodologias diferenciadas, para que o aluno tivesse mais interesse em estudar. Entendi. Então, precisa mesmo didáticas diferentes. No sentido de despertar o aluno para aquele tema especificamente. Isso. Que é necessário no seu aprendizado, né? Até porque, para se entender o momento atual, há que se estudar aquilo que já tivemos, né? Porque senão a gente não chega a conclusão nenhuma, né? Então, o que nos trouxe até aqui, de certa forma, né? Nesse mundo tão evoluído, entre aspas, eu sempre coloco esse evoluído, né? Foi, de certa forma, todo o conhecimento agregado ao longo da história humana, né? Daí que é importante realmente que a gente conheça as nossas raízes, como é que isso procedeu, como é que foi tudo isso ao longo do tempo. Gente, nós estamos aqui hoje, nesta noite, com a Doroti Wolniewicz, fazendo essa breve entrevista, né? Fiz algumas perguntas para ela, e nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Eu sei que também que ela separou alguma coisa ali para me perguntar e eu vou tentar responder na medida do possível. Voltamos daqui a pouco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559.
Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, com o nosso programa Pensamento Livre, na noite de hoje com a nossa convidada Doroti Volnevics. Lembrando sempre que o nosso programa tem um apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Antes de prosseguir com a nossa programação, eu gostaria de fazer um breve agradecimento à TV Litoral Panorama, que na semana passada convidou o nosso mentor empresarial da Sociedade do Pensamento Livre, Andréas Valdrigues Lins, que quero também parabenizar pela sua excelente entrevista. E agradeço porque realmente a TV Litoral Panorama tem sido muito legal com a Sociedade do Pensamento Livre, sempre dispondo de espaço para que a gente possa lá expor o nosso trabalho e tudo aquilo que a gente vem fazendo. Tanto que nós já temos agora o próximo entrevistado, será o César Queiroz, que vai falar a respeito dos nossos projetos de centros terapêuticos. Voltando na noite de hoje aqui com a Doroti, no nosso bate-papo, eu sei que a Doroti separou algumas perguntas que gostaria de fazer para mim, e eu vou tentar responder na medida do possível, e aquilo que eu não souber eu vou ter a humildade de dizer não sei, vou pesquisar, ou vou estudar melhor para poder te responder. Fique à vontade, Doroti. Então, assim, às vezes a gente faz uma análise da gente mesmo. Então, você é volúvel ou você é velho? Adotar todas as mudanças é ser volúvel. Recusar todas é ser velho. Portanto, é preciso equilibrar essa condição. Então, uma pergunta. Muitos adultos, com 30, 40 ou 50 anos, falam o seguinte termo: no meu tempo não era assim. E ficam censurando o filho ou o neto de hoje. Então, como uma pergunta, como entender a geração de hoje? Primeiro eu queria fazer uma crítica aos adultos que se referem desta forma, ou seja, no meu tempo não era assim, né? Porque isso significa que eu parei no tempo, eu estou vivendo no meu tempo. E o meu tempo, até na Sociedade do Pensamento Livre a gente sempre coloca muito isso, o nosso tempo é sempre agora. O nosso tempo é um momento que estamos vivendo. Então, se a gente gosta ou não desse momento atual, da política, de todas as coisas que acontecem, dessa transição, é outra questão. Mas eu vivo nesta realidade, na realidade desse momento. Consequentemente, para que eu tenha uma vida suportável, até diria, nem vou falar infeliz, né? Mas uma vida de bem-estar, é necessário que eu consiga me adequar a esse tempo, que é esse o tempo atual, é esta a realidade atual. Então a minha sugestão para essas pessoas que já têm uma idade avançada é que procurem efetivamente se adequar ao seu tempo, porque o seu tempo é agora. O seu tempo é esse tempo que estamos vivendo agora. No último programa eu colocava uma pergunta que foi feita para o Galileu, que alguém chegou e perguntou para o Galileu: quantos anos você tem? E o Galileu respondeu: talvez 8 ou 10. Daí a pessoa ficou indignada, porque o Galileu, já de barbas brancas, como é que ele ia responder que tinha 8 ou 10 anos, né? E ele entendeu essa indignação e disse: não, porque os anos que eu já vivi eu não os tenho mais. Então os anos que nós já vivemos, nós não os temos mais. Nós temos os anos que ainda vamos viver, aquilo que a vida tem reservado para nós. E é nesse tempo exatamente que nós devemos procurar viver. Eu penso que sou até suspeito para falar, para responder essa tua pergunta, porque eu me sinto muito bem no momento atual. E principalmente dentro da Sociedade do Pensamento Livre, porque a ideia da introspecção e do exercício introspectivo é respeitar conceitos. Ou seja, é respeitar aquilo que o outro pensa. É tentar observar e ouvir o outro e aprender com o outro. E eu acho que a gente tem muito que aprender com os jovens. Nós temos uma boa quantidade de jovens dentro da Sociedade do Pensamento Livre e eu fico maravilhado com a quantia de aprendizados que vem dali. Coisas que são efetivamente surpreendentes. Então eu acho que o mais correto seria não se colocar nessa posição antagônica. Aprender com o neto, aprender com o filho. Eles sempre têm alguma coisa para nos dizer. Talvez a gente não esteja emprestando o ouvido de forma adequada. Porque se prestarmos atenção, sem dúvida, vamos agregar algum tipo de saber.
A gente percebe que as coisas mudaram com relação à música, com relação à linguagem. Então também tem essa questão que antigamente existia mais respeito, um pai com um filho, chamava de senhor, senhora. Hoje já os filhos, né, às vezes dizem você para o pai, para a mãe. Sim. O tipo de música que ouve também, as músicas falam coisas às vezes que não tem muito fundamento. Então, às vezes os pais acabam dizendo, no meu tempo a gente ouvia uma boa música. Nesse sentido, eu penso que às vezes até está no sentido de qual é a convicção que você tem em relação às tuas crenças, não é? Porque efetivamente, quando, por exemplo, a crença dos pais, seja na música, seja na religião, os conceitos dos pais não transmitem ao filho um tipo de segurança, os filhos ficam dúbios em optar por aquele conceito. E eu vejo que às vezes essa ausência de convicção, muitas vezes até religiosa, até em relação às próprias escolhas, quando você coloca a questão cultural, da música, do filme que a pessoa assiste ou da novela que ela acompanha. Então, quando o pai ou a família tem suas convicções próprias, realmente faz na sua opção uma música boa, independente do gênero, porque todo gênero, se você procurar bem, tem músicas boas. Eu, por exemplo, gosto de reggae. Antigamente se dizia que o reggae era a música do maconheiro, mas no entanto tem letras fantásticas, principalmente do próprio Bob Marley, que não fumava e nem bebia. É interessante isso, não é? As pessoas dizem que ele usava maconha, mas era por uma questão religiosa, mas ele não fumava e não bebia nenhum tipo de bebida alcoólica, não é? Então, se você procurar nas letras dessas músicas, tem mensagens maravilhosas. Agora, é importante que você as traduza, até para que você saiba o que você está ouvindo, para quando um filho ou um sobrinho indagar de você, por que você gosta desta música, você possa fazer uma referência ao conteúdo dela. Ou por que você gosta desse ator ou desse filme, ou por que você acompanha tanto a TV Cultura, como eu acompanho, né? O que te chama tanto para ela, quais são os programas que você gosta. Eu acho que essa ausência de convicção do próprio adulto é que gera muita dúvida no jovem. Porque quando o jovem sente firmeza naquele adulto, nas coisas que ele faz, quando ele percebe dali uma crença real naquilo que ele pratica, naquilo que ele acredita, consequentemente ele tem um adepto no jovem. E isso falo por experiência própria dentro da minha própria família. Voltando um pouquinho também, falando em educação, voltando ao conceito, eu li uma frase que diz assim: cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não duvida não é capaz de inovar, de reinventar, não é capaz de fazer de outro modo. Gente que não tem dúvida só é capaz de repetir. Então, também concordo e penso que nós temos que estar sempre mudando, sempre acompanhando a evolução. Nesse aspecto, Dorothy, eu acho super interessante, eu até coloquei isso no livro, que quando você lê um livro, né, o elemento avaliador é o leitor, não é o que está escrito. O que eu quero dizer com isso? O ser humano é detentor do saber. Então todas as escolhas feitas pelo ser humano partem dele. Então ele lê um livro, ele faz a análise desse livro e diz: isso me interessa, isso não me interessa, isso é certo, isso é errado. Por isso que a gente motiva tanto a questão introspectiva, porque às vezes esta ausência de conhecimento em relação a si próprio faz com que você não saiba efetivamente o que escolher. Ou seja, faz com que você não se torne apto a avaliar o livro que está lendo, ou a música que está ouvindo, ou o programa que está assistindo, não é? Então, esta questão de se perguntar-se do que realmente eu gosto, o que realmente tem valor para mim, quantas vezes a gente se pergunta isso? E a introspecção, ela age exatamente nesse sentido, quer dizer, uma redescoberta do ser no sentido de poder fazer escolhas, de ser ele o seu juiz, ser ele o seu mentor, né? De ser ele a decretar a sua própria sentença, se assim se fizer necessário. Então, fazendo uma pergunta, será que as pessoas têm preguiça de ler e pensar? E para quem é professor, percebe isso nitidamente. Então, o que fazer para que o filho melhore nisso? Para que as pessoas tenham interesse na leitura? Novamente é uma coisa interessante. Exemplificando, eu tenho um caso na família, não vou citar aqui quem é da família, mas que tem diversos filhos, né? Então, alguns filhos optaram por alguma carreira e o outro não optou por nada, né? E aí quase que se quis impor, não, ele tem que estudar. Daí eu
realmente interferir. Digo, por que ele tem que estudar? Quem que disse que ele tem que estudar? Talvez não seja essa a aptidão dele. Então você tem que descobrir no filho qual é a aptidão. Talvez a aptidão dele seja para ser um jogador de futebol, um lutador de judô, um cantor, um músico. Descobre nele, você como pai, exercita e vê com que ele tem mais intimidade. Ele gosta de computador, muito bem, então vamos ver na área da computação. Ele gosta de jogos, então vamos ver na capacidade de elaboração. Porque eu acho que esse desinteresse está muito relacionado com a didática do ensino também. De quando você ensina determinada coisa, quer dizer, são diversas matérias. Mas eu pergunto, quais são as matérias, dentre essas diversas matérias, que efetivamente são de interesse do aluno? Ou que vão de encontro, dizendo de forma diferente, à necessidade do aluno. Eu me lembro que uma ocasião fui na Uniplac dar uma palestra para formandos em pedagogias e ciências sociais. Tinha mais ou menos uns 300 alunos presentes. Né? No final a gente perguntou, quem é que sabia por que estava ali? Exatamente por que estava ali. Poucos disseram que tinham feito a escolha, justificando a escolha por uma opção pessoal. A grande maioria porque alguém me indicou, porque alguém me disse, porque esse curso é mais fácil, entende? Quer dizer, então, esta questão de você não situar-se, principalmente na pré-adolescência, na adolescência para a juventude, de começar a efetivamente identificar as suas aptidões, e aí numa família bem estruturada, eu acho que os pais seriam os primeiros a orientar nesse sentido, leva com que você se interesse. Porque aí, se você não gosta de humor, é óbvio que você não vai ler um livro de humor. Se você não gosta de romance, você não vai ler, mas se você gosta de filosofia, você vai ler filosofia. Se você gosta de matemática, você vai ler tudo sobre matemática. Então, esse interesse pela leitura ou qualquer outro tipo de cultura, ele tem que efetivamente ir de encontro com aquele que o busca. Né? E ter, obviamente, conteúdo, porque senão não segura nem aquele que por ele tem, vamos dizer assim, uma certa predisposição. Fique à vontade. Sim, a gente até pode observar, se você leva, né, como professor, leva os alunos para uma biblioteca, cada um tem um gosto por uma coisa. Se você está num consultório, por exemplo, odontológico, médico, qualquer outro local, tem revista, tem jornais, ninguém pega a mesma coisa. Cada um vai exatamente na página que tem interesse. Então a gente ninguém pensa igual. Cada um procura aquilo que mais lhe interessa. Tu veja bem que aí seria interessante, né? A gente poderia até discorrer sobre isso, numa didática de ensino. Se houvesse essa avaliação, essa pré-avaliação, obviamente que você não ia ignorar as outras matérias para que se tenha um conhecimento básico do todo. Mas você ia intensificar naquilo que haveria mais aptidão. E aí você formava cientistas, pessoas, matemáticos, enfim, cada um na sua área. Né? Na questão da leitura, eu vejo que tem outro aspecto interessante. Eu fiz uma feira do livro em Vacaria, né? E é interessante, eu fiz uma crítica na Rádio Fátima de Vacaria e na rádio da Universidade de Vacaria, que realmente eles deviam dar mais valor aos escritores. Não porque eu era um escritor de fora, não, porque tem muitos escritores em Vacaria. Né? No entanto, houve um espaço enorme para shows, para dança, para, sabe? E para os escritores não houve um espaço também na mesma quantia, no sentido de expor a sua ideia, o que o levou a escrever um livro, etc. Porque ali, naquele público que estava assistindo, atraído por uma feira de livro, consequentemente estão pessoas que escrevem, pessoas que são possíveis escritores, entende? Quer dizer, então, eu acho que às vezes, quando se organiza até pequenos eventos, devia-se ter um pouco mais de preocupação nesse sentido. Esse evento está sendo direcionado para quê? É uma feira de livro. Então, muito bem, então vamos ver quem é que gosta de ler, quem é que gosta de escrever, não é? Quem é que gosta da língua portuguesa, e vamos viajar nesse sentido. Nós vamos para mais um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559.
Funerária São José. Matriz Lages. Fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini Filho, hoje com a nossa convidada Dorothy Wolniewicz. Lembrando sempre que o programa Pensamento Livre tem o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Talvez até pelo fato, é interessante que eu tenho uma identidade muito grande com o Otacílio Costa, ainda que os ouvintes possam achar que não, porque eu resido em Lages, nunca escondi esse fato. Mas eu nasci em Palmeira, então até os meus 7 anos de idade eu vivi aqui em Otacílio Costa, no tempo da extinta Olingraft, antiga Olingraft. Meu pai trabalhava na Olingraft, meu irmão, meu cunhado, enfim. Então eu tenho ramificações aqui, e sempre quando eu venho de viagem eu faço aquele feedback relacionado ao meu passado, ao meu tempo de criança, E, obviamente, eu sempre digo assim, das cidades pequenas que eu conheço, de pequeno porte, Otacílio Costa não parou no tempo. Eu acho que Otacílio Costa evoluiu muito nesse tempo de criança para cá. A gente sente que houve uma melhora relativamente boa. Mas eu posso falar muito pouco de Otacílio Costa, e sempre tive uma curiosidade em saber de alguém de Otacílio Costa. Quais são os aspectos, até eu diria assim, eu nem quero saber muito o que tem de negativo em Otacílio Costa. Eu gostaria, Dorothy, que você dissesse para mim, ou pudesse apontar para mim, com um mundo tão grande que nós temos, você é uma pessoa que teve tanto estudo, poderia estar em qualquer lugar, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, qualquer capital do Brasil, e no entanto você optou por se manter em Otacílio Costa, e isto por si só já me leva a deduzir que tem coisas boas em Otacílio Costa, não é? Assim como eu me mantenho em Lages até hoje, apesar de já receber tantos convites de outras cidades, propostas e tal, e me mantenho ali e não estou nem um pouco arrependido disso. Então, até para matar a minha curiosidade, acredito de muitos ouvintes que não conhecem Otacílio Costa, quais são os pontos positivos de Otacílio Costa? O que te mantém em Otacílio Costa? Eu gostaria que você discorresse um pouco sobre a cidade. Sim, eu nasci aqui em Otacílio Costa, e faço história aqui em Otacílio Costa. Desde que Otacílio Costa era distrito, acompanhei todo o processo para que se emancipasse. Toda a minha família sempre trabalhou nessa questão para que Otacílio Costa fosse município. A nossa cidade é conhecida como a capital da Madeira, um lugar muito bom de viver. E o povo é hospitaleiro. Acredito que existem muitas pessoas boas aqui. É um lugar de tranquilidade, é um lugar onde eu tenho grandes amizades. Eu me sinto muito feliz em qualquer lugar que eu passo, onde eu estou, na escola, qualquer ambiente. As pessoas sempre cumprimentam a gente, é um lugar onde todo mundo se conhece, e um lugar onde eu tenho uma família maravilhosa, tem várias pessoas da minha família que moram aqui. Um lugar de pessoas prósperas, dá para perceber que Otacílio Costa mudou muito. Eu vejo outras pessoas que quando vêm visitar sempre observam quantas coisas diferentes tem aqui, como a cidade cresceu. Então, acompanhando o desenvolvimento, é uma cidade muito tranquila para morar. Eu tenho só coisas boas para dizer. E acredito também que faço história nesse município. E é assim que eu vejo o bem, eu vejo o bom, eu vejo o melhor, que é a cidade onde eu nasci. É isso que eu tenho para falar. Eu até pedi exatamente que você enaltecesse os aspectos positivos, porque eu sempre digo assim que há uma tendência do ser humano, não falando de você, mas de forma generalizada, de um modo geral, de ter uma percepção das coisas que são negativas muito mais rápida do que as que são positivas. E eu sempre coloco que isso vale até a nível de indivíduo, de cidade, de coletivo, de movimentos sociais, que você só melhora valorizando aquilo que já se tem de positivo, tendo a percepção daquilo que já se avançou, daquilo que já se conquistou.
Então, quando a gente tem um reconhecimento real daquilo que a gente avançou, daquilo que a gente conquistou, eu acredito que a gente está apto a dar um passo maior. E isso, para mim, vale a nível individual, vale a nível coletivo, enfim, né? A gente sabe assim que tem, como toda cidade, tem atritos, tem conflitos, tem disputas, mas somando tudo, tem mais coisas boas aqui em Otacílio Costa. Com certeza é um lugar muito bom de morar, muito tranquilo, as pessoas são amigas, quando a gente precisa de alguma coisa, está sempre sendo reconhecido. Então é um lugar muito bom de morar. Eu disse a você que eu não ia te fazer perguntas de cunho pessoal, mas eu vou te fazer uma pergunta de cunho pessoal que eu acho que não vai ter nenhum problema em você me responder. Você é uma pessoa religiosa? Você Sim, pratica alguma religião? Sim, eu sou católica, praticante. E também tenho uma filosofia de vida, que é a Seichonoe, que é uma filosofia que trabalha o positivismo. A gente também trabalha com meditação, isso ajuda muito. Mas a minha religião mesmo é católica e sou praticante. Moro bem próximo até a igreja matriz. Todos os domingos eu vou à missa. Acredito em Deus, acredito numa força interior que tem me ajudado muito e cada vez eu me sinto melhor. E é isso. Que bom, não, é importante, sem dúvida. Eu acho que o ser humano é muito mais do que só a parte racional, o físico, né? Nós vamos além disso, como coloca muito bem o professor Geraldo. O ser humano transcende a tudo isso, né? E é nessa transcendência que reside a fé, a crença, né? A espiritualidade, enfim. Doroti, quando você lecionou só em Otacílio Costa, lecionou em outras cidades também? Eu lecionei em Otacílio Costa, no interior também de Otacílio Costa, no município de Palmeira. Foram aqui. Durante quantos anos você lecionou? 10 anos. Eu 10 trabalhei anos. 10 anos. Foi um tempinho relativamente bom, não é? Sim, muito bom. Eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças, mas identifico mais trabalhando com adulto. Com educação de jovens e adultos, né, com alfabetização também. É muito gratificante você ver aquela pessoa que tem 40 anos, tem 50 anos e não sabe escrever o nome, e ver aquela felicidade daquele adulto assinando o seu nome, fazendo contas, vendo a realidade da casa, por exemplo, vendo que o talão da luz chegou e não sabia quanto pagava. É verdade. E daqui a pouco já está somando a conta da luz, da água. Então é muito gratificante trabalhar com jovens e adultos. Hoje você tem alguma atividade profissional específica, não? Hoje eu faço parte aqui da diretoria da Rádio Cidade, no Conselho de Ética. E faço trabalhos voluntários também, em algumas escolas. Esse voluntariado vai nessa parte que você falou, de levar, alfabetizar adultos, enfim? Não, esse já terminou junto com a minha carreira. Já terminou. Mas eu trabalho com algumas palestras de motivação, de autoestima. E também aqui na Rádio Cidade tem um momento literário, que eu também faço parte, e faço gravações, faço interpretações também. E no momento da entidade eu represento a filosofia de vida Seichonoe. Sim. Então são bastante atividades. Tenho bastante atividades, estou envolvida em bastante coisa. E essas atividades, elas estão sempre restritas à área aqui de Otacílio Costa. Otacílio Costa, região, Palmeira, enfim. Otacílio Costa e Palmeira. E Palmeira, mais especificamente, né? Pois eu tenho muita vontade de que um dia, de repente, a gente possa instalar aqui uma célula, como nós chamamos, da Sociedade do Pensamento Livre. Quando você coloca que a cidade tem problemas, todas as cidades têm problemas, né? Eu digo que os pensamentos, de um modo geral, são muito antagônicos, né? As pessoas pensam de forma diferente, têm conceito diferente, religiões diferentes, pensamentos diferentes. E a Sociedade do Pensamento Livre, ela trabalha muito como conciliadora de tudo isso. É exatamente buscar respeitar essa diferença que são comuns em qualquer cidade, eu acho, e tentar conciliar uma convivência pacífica, permitindo a cada um o seu conceito pessoal, permitindo a cada um a sua crença, o seu partido político, sem entrar em questionamento de esse ou aquele ser melhor, mediando efetivamente estas contradições. É uma tarefa tremendamente difícil, mas é tremendamente gratificante.
né? Por isso pensamento livre, porque a gente agrega alguma coisa. Mesmo com aquele, né, como diz o nosso, se não me engano, foi Voltaire, você pode até me ajudar nisso, né, que ele dizia, eu posso não pensar como você, mas vou defender até a morte a sua forma de pensar. Eu acho que essa é a máxima da sociedade do pensamento livre. Por mais que a gente às vezes não pense como as outras pessoas, mas a gente vai defender até a morte o direito das pessoas pensar como elas pensam, né? Eu fiz um programa aqui uns dias atrás, extremamente filosófico, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, e um programa muito difuso, no sentido assim de avaliar as ideias, de interpretar aquilo que estava sendo colocado. E no final do programa eu dizia que eu achei que aquele programa deixou algumas pessoas confusas, né, mas que eu não estava preocupado com aquilo, porque a minha ideia era instigar as pessoas a pensar, não a concordar comigo, mas que elas realmente pensassem, que elas começassem a pensar sobre as suas vidas, sobre os seus conceitos pessoais, né, sejam religiosos, culturais, etc. Porque é o pensar que eu acho que leva a esse poder de escolha que nós colocamos anteriormente, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, fique à vontade. Através da introspecção, a necessidade de como a gente conhecer a si mesmo. Às vezes a gente precisa de uma motivação interior para estar melhor. Então, o que eu poderia fazer para me motivar a estar melhor? Eu vejo que o maior inimigo da introspecção propriamente dita é o que o Lavi José me perguntou esses dias num programa na 101. Eu fui dar uma entrevista e ele diz, o ser humano precisa, Léo, de um momento de solidão? E eu digo sim, desde que essa solidão seja opcional. Então a solidão, quando não é por livre escolha, ela é até mal, ela é até prejudicial, porque ela não te leva a um pensar assertivo. Agora a solidão, quando ela é opcional, que nós chamamos esse tempo de solidão que o ser humano dá a si de tempo de interiorização humana. E veja bem, não é um tempo de meditação, é diferente. Porque a meditação, ela pressupõe um esvaziar a mente e transcender, ou seja, o ser, quando vai se colocar na meditação, a proposta dele é uma junção dele, ser Fiorello, no meu caso, com um ser espiritual que me compõe, ou com um ser maior, um ser superior, um Deus que eu acredite. Na introspecção, não. Na introspecção, ele não está buscando essa transcendência. Ele está buscando um tempo de solidão para pensar em si. Quando a gente consegue desenvolver esse tempo, se dar esse tempo, eu diria que o interesse surge em decorrência desse tempo. Então esse exercício inicial, que é a fase mais difícil na introspecção, que as pessoas têm muita dificuldade. Porque o que nós colocamos? Existe sim um saber inconsciente em você. Ora, se é inconsciente, ele não é revelado. Ele não veio a nível de razão ainda, você não o conhece. Mas ele só se revela a partir do 10º dia, pelo menos essas experiências foram quase equânimes na sociedade. Quando você tem esse tempo de solidão e de interiorização humana. Como é que se dá esse tempo? É um tempo em que você se senta de forma confortável, você estabelece 5, 10 minutos a seu critério, você fecha os teus olhos, mas não direciona. Isso nós chamamos de introspecção disciplinada, porque você não direciona a algo específico. Nem a isso. Por exemplo, eu quero ter um interesse de me autoconhecer. Não. Você deixa o pensamento aflorar. Então, como não há esta prática, o mais costumeiro é que nesses primeiros 10 dias o seu pensamento seja totalmente dispersivo. Por quê? Porque você vai pensar de forma aleatória, como é a vida da maioria das pessoas, é muito aleatória. Você vive diversas coisas ao mesmo tempo, mas não vive a si mesmo. É como se você fosse jogado num contexto de coisa e muitas vezes tivesse que se perguntar o que eu estou fazendo aqui. Muitos não sabem responder essa pergunta. Parece uma pergunta simples, mas não é, né? Nós tivemos um caso de uma professora aposentada de 64 anos que no terceiro encontro, gente, que coisa pavorosa. Ela dizia, eu não sei do que eu gosto, eu não sei por que eu sou professora, mas porque eu nunca me questionei, sempre foram as necessidades que me levaram a fazer tais coisas. Se agora eu estou me percebendo que eu omiti muita coisa da minha vida, a música que eu gostava, as coisas que eu gostava de fazer, em detrimento do meu marido, depois dos meus filhos, enfim. Ela se percebeu uma pessoa que viveu a vida inteira para os outros, mas não viveu a sua própria existência. Obviamente que seria doada para os outros, mas também de uma forma mais equânime, né? Então eu percebo que esta questão de interesse,
por si ou por se autodescobrir, ele só acontece a partir do sacrifício e do exercício. E eu acho tão interessante, Doroti, que eu digo assim, até uma pessoa um dia, e foi minha filha, ela me disse uma coisa que foi o maior elogio que eu recebi dentro da Sociedade do Pensamento Livre até hoje. Ela disse: pai, o senhor nunca vai ter êxito com a Sociedade do Pensamento Livre. E eu disse: por quê? Ela disse: primeiro, porque o senhor não mente. Dificilmente o senhor mente. Segundo, porque o senhor não tem uma receita para as pessoas. O senhor quer que elas descubram por elas mesmas. E elas estão procurando um mágico, alguém que faça uma mágica e diga: ó, você tem isso, e faça um diagnóstico precoce. E o senhor não faz diagnóstico precoce. Eu dei risada, né? Eu digo: poxa vida, foi o maior elogio que eu podia receber da Sociedade do Pensamento Livre. Porque essa é a ideia. Eu não quero sugestionar quem é você. Mas eu sei que existe uma forma para você descobrir quem é você. Você, quando eu digo você, eu estou me referindo àqueles que estão nos ouvindo na noite de hoje. Não é? Porque não se engane, esse vazio existencial que reside dentro de nós, que muitos buscam preencher através da fé, de Deus, e até num determinado momento serve como um lenitivo, mas se houver honestidade, há que se perceber que ele persiste, mesmo onde reside a fé, uma prática espiritual acentuada. Por quê? Porque esse vazio só se dissipa no encontro de si mesmo. Quando você descobre a totalidade do seu ser. Não é? Mas uma questão, a pessoa não é um ser individual. Uma mãe, por exemplo, ela tem filhos. Ela pensa nela, mas ela pensa nos filhos. Então, e às vezes ela também quer decidir pelos filhos. Entendo. Então, nesse momento, ela esquece dela. Porque ela tem que decidir por outras coisas. Então, como você e assim, vê isso também? Doroti, eu diria o seguinte, que o ser humano, eu coloco isso inclusive no livro, ele é parte de uma grande engrenagem chamada engrenagem humana. Não é? E que essa engrenagem humana, nenhum ser humano é descartável. Porque quem vive à margem dessa engrenagem humana se sente marginalizado, ou à parte, ele não se sente inserido no contexto. E o que todo ser humano deseja, pode acreditar nisso, é se inserir no contexto da humanidade. Descobrir a sua parte e dizer: poxa, eu sou útil. Bom, nesse aspecto, cada ser é um indivíduo. Porque quando o ser não se encaixa nessa totalidade, e essa totalidade pressupõe uma engrenagem serve à outra, porque é assim que o coletivo humano funciona. Quer dizer, basta olhar para o meu corpo e perceber: eu estou usando um óculos, uma camisa, um sapato, não fui eu que costurei a camisa, ou fiz o sapato, ou fiz sequer a receita do óculos. Então nós precisamos de outras pessoas, não é? Eu preciso do Júnior aqui na técnica de som, senão não acontece o programa. E assim é na nossa vida, não é? Você educou uma porção de pessoas ao longo do tempo. Porém, esta qualidade individual, ela tem que ser desenvolvida em você. Ou seja, eu costumo dizer assim, é um aspecto interessante até da filosofia, da sociologia, você há de convir comigo, e eu não consigo concordar muito, tanto com os sociólogos quanto com os filósofos, porque existe uma dificuldade muito grande na questão do ego e do interesse próprio. Então existe uma junção disso, sempre se coloca ego e interesse próprio no próprio patamar. No livro eu digo que não, eu digo que interesse próprio e altruísmo, para mim, são faces da mesma moeda. Por quê? Porque ninguém dispõe para o outro daquilo que não possui em si mesmo. Então, o ser humano perdido, ou o ser humano que não se encontrou, é isso que ele vai transmitir para os filhos. É aquela insegurança que eu falei anteriormente, até em relação às tuas convicções pessoais. Eu vou te dar um exemplo prático da minha própria vivência. Eu era um ser humano tremendamente religioso, no sentido prático da palavra, de praticar orações e meditações longas. A minha filha tinha 9 anos de idade e eu era criticado por toda a família, tanto pelos evangélicos quanto pelos católicos. Os católicos diziam: você não batizou essa menina. E os evangélicos: você não apresentou numa igreja, se essa menina morre, ela vai para o inferno, etc. Não é? E eu continuava firme na minha posição, que eu achava, e acho, e penso, que você não consegue nada por imposição. Quando minha filha tinha 9 anos, eu estava em oração com minha esposa no quarto, e ela bateu na porta e pediu licença, disse: pai, eu posso entrar? E eu disse lá de dentro: filho, o que que você quer? Nós estamos num momento de oração, você sabe. Pai, eu posso entrar? Tá bom, filha, eu vou abrir a porta. Abrir a porta. O que que você quer, filha? Pai, eu quero rezar com vocês. Ela tinha 9 anos de idade. Minha filha está com mais de 30 hoje. Se você encontrar ela, pode perguntar para ela, ela vai te contar essa história. Eu jamais disse para minha filha: você tem que rezar, você tem que fazer isso ou aquilo.
Quer dizer, aquilo era uma escolha que nasceu nela, dentro de uma ação minha e de convicção pessoal minha. Porque ninguém dá ao outro aquilo que não possui em si mesmo. Então eu não posso ajudar o outro ser humano nem a encontrar-se quando sequer me encontrei, né? Então, nesse sentido, você se torna mais útil ao coletivo, seja o coletivo familiar, seja em relação aos filhos, aqueles que são próximos, quanto ao coletivo social, seja no trabalho, quando você realmente teve esse encontro consigo mesmo, quando você sabe das tuas próprias necessidades, o que te faz feliz, o que te faz infeliz, quando você consegue mapear esse ser humano chamado você. Então, você concorda que então um filho, ele é livre? Você concorda que o filho é reflexo da mente dos pais ou ele sabe o que ele quer? Eu penso assim, que todo ser é livre, não é? Então, obviamente que ter um filho não significa que a gente seja dono desse ser, é claro que não. Mas quando a tua filha decidiu que queria rezar com você, foi uma atitude dela livre? Livre, perfeitamente, foi livre. Outro exemplo que posso te dar é aos 13 anos de idade, né? Aos 13 anos, ela chegou para a mãe e pediu: mãe, eu quero ir no Portugas, né? E a mãe disse: fala com teu pai. E ela chegou para mim e disse: pai, eu quero ir no Portugas, na boate e tal. E eu disse para ela: olha, minha filha, eu acho que você não devia ir no Portugas, você tem só 13 anos e tal, mas você é um ser humano livre, minha filha. Se você quer ir no Portugas, você vai no Portugas. Assim, então eu vou no Portugas. E ela foi no Portugas, com 13 anos de idade. Entende? Quer dizer, então o que eu fiz? Eu conscientizei ela do que ela ia encontrar no Portugas, porque eu também tive juventude, também estive em baladas, não é? Então, obviamente, me baseei pelo meu tempo de juventude: você vai encontrar isso, pessoas alcoolizadas, vai rolar droga, alguém vai te oferecer e tal. Coloquei todas as questões para ela, digo, agora ela está apta a escolher, quer ir, pai. Agora é você, é um ser, você que se defende, você que se vira, não é? Então, nesse sentido, é óbvio que eu não estou passando receita para ninguém, até porque não existe, né? Mas eu acho que quando a gente segue convicções que nos são próprias, e as minhas não devem ser as suas, porque cada um deve ter as suas próprias opções, dificilmente a gente erra em relação ao outro, sabe? Principalmente nessa fase pré-adolescente até se tornar adulto. Na medida que ele chega adulto, ele já chega consciente de fazer suas escolhas, do que escolher, o que é melhor para mim, o que não é. Entende? Tanto que minha filha tem uma formação em sociologia, no entanto ela não exerce isso. Trabalha numa coisa totalmente diferente, né? Quer dizer, opções pessoais dela ao longo do tempo, né? E eu penso que isto está muito refletido nessa ausência de conhecer-se, né? Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos aqui nesse bate-papo. Espero que vocês estejam gostando. Nós estamos aqui fazendo um ping-pong, eu e a Doroti, né? E tomara que o ouvinte esteja se agradando do nosso papo. E lembrando sempre que quando você não gosta, a gente aceita críticas, tá? Pelo menos nos deu o direito de nos defender. Então, mande as suas críticas através do Facebook, Sociedade do Pensamento Livre, através do nosso e-mail, mesmo aqui para a rádio, e a gente vai olhar com muito carinho. Se gostou também, mande dizer o que gostou, mande suas perguntas para nós, tá ok? Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, com o nosso programa Pensamento Livre, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorella Agostini, hoje com prazer aqui com a nossa convidada Doroti Wolniewicz.
Lembrando que o nosso programa tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Eu devo concordar que a Doroti é uma grande socióloga e uma grande filósofa, tá? Porque ela trouxe mais perguntas para mim aqui do que eu para ela. Eu prometo a vocês que numa ocasião muito breve eu vou fazer um questionário só com ela. Eu vou preparar isso e nós vamos dar um jeito nisso. E hoje eu vou responder mais algumas perguntas que ela tem para me fazer ali. Fique à vontade, Doroti. Então, assim, se tratando em educação, uma pergunta que eu quero fazer. Educar com disciplina. O comportamento interior e exterior. Em casa, você educa o teu filho de uma forma, você ensina coisas de uma forma. E quando ele sai no mundo lá fora, ele se confronta com diferenças. O que a sociedade do pensamento livre pensa com relação a esse tipo, o comportamento desse filho, por exemplo? O que ele aprendeu em casa e o que ele vai ver lá no mundo lá fora. Apesar de a gente saber assim que toda regra tem exceção, eu acho que tem um ditado antigo que vale, né, que diz que o exemplo não é a melhor maneira de convencer, é a única, né? Então eu vejo que essa questão de disciplina passa muito por aquilo que efetivamente os pais vivem, né, ou as pessoas que vivem na família. Quer dizer, qual é a disciplina que as pessoas têm consigo mesmo em relação às coisas que elas fazem, as suas opções. E isso obviamente transmite, como eu digo, toda regra tem exceção, isso não impede que você tenha um filho totalmente desregrado. Porque às vezes também a família se sente culpada quando não existe culpa, né? Às vezes ele tem uma predisposição mesmo ao erro, a coisas erradas, que não se explica muito isso. E às vezes não está relacionado com a educação que ele recebeu. Aí eu procuro sempre usar exemplos pessoais. Por exemplo, a minha família são 9 filhos, né? E eu diria que o maior mau exemplo da família fui eu, durante longo tempo da minha vida, usuário de drogas, de álcool, até os 23 anos de idade. Então eu era a ovelha negra da família. No entanto, a educação foi equânime, quer dizer, nós recebemos a educação dos mesmos pais, e os outros são exemplo de vida, no sentido de estudar, se formar. Eu não sequer consegui estudar, dada a vida rebelde que eu tinha. Então, sempre há exceção à regra, eu fui uma exceção à regra. Então, tenho que admitir que existe exceção à regra. Quanto a essa questão do que se ensina em casa, eu vejo que aí está muito relacionado com esta questão de a gente se perceber no mundo no momento atual, dentro daquilo que você colocou a princípio. No meu tempo, mas o teu tempo não existe mais, né? Isso é uma realidade, a gente tem que encarar isso de frente. Nós estamos vivendo, independente da idade que se tenha, no momento atual. Né? Por isso é tão gostoso quando a gente vê, às vezes no Face, uma velhinha de 84 anos dançando, quer dizer, se adequando à situação atual, à realidade atual, né? Ou usando a internet, quer dizer, admitindo a tecnologia, fazendo uso dela, evoluindo com ela. Né? Porque é isso que a gente tem que fazer, adentrar o mundo. Porque aí eu não fujo muito daquilo que tem lá fora. Então essa distância, esse abismo que se cria para o jovem entre aquilo que se vive em casa e aquilo que está lá fora é a não admissão da realidade. Por exemplo, posso citar um fato que é real e inequívoco, que é a questão de ficar. Não é? O jovem hoje fica, quer dizer, o namorado vai para a casa dela, dorme com ela, no mesmo quarto, etc. E não tem nada de errado nisso. Eu vejo isso até com bons olhos, eu sei que posso estar sendo criticado nesse momento. Mas eu acho que aí quando se faz uma opção para se ter um relacionamento a mais longo prazo, aí já se amadureceu a ideia do quanto nós combinamos ou não combinamos em todos os pontos, afetivo, etc. Né? E isso é uma realidade, não tem como se fugir disso. Né? Então quando não se admite que isto é uma realidade cultural do momento que se vive, consequentemente você faz com que o filho negue aquilo em casa, mas faça exatamente aquilo lá fora, porque ele não quer ser diferente lá fora. É como tentar omitir que existe o álcool, que existe a droga, que rola nas baladas e tal, como não levar essa informação para o adolescente. Então ele vai para lá consciente, agora a escolha lá é dele. Você se julgou, né, falando ainda há pouco, sobre ser o ovelha negra da família. E a gente sabe que você escreveu um livro. Que mudanças ocorreram na tua vida até a decisão de escrever esse livro? Foram muitas então, a gente aí. Percebe o quanto evoluído você é, né? Essa conquista que teve, esse momento que está aqui agora, né? Falando da sociedade do pensamento livre.
Então hoje você é um grande homem que deu uma virada na sua vida. É gozado que o filósofo... Você sente-se ainda o ovelha negra ou você superou? Não, eu superei isso, com certeza, né? Antônio Gramsci, filósofo, ele diz o seguinte, que não existe um único ser humano que não seja filósofo, não é? Porque é próprio do homem o pensar, na verdade. E eu te digo sem medo de errar, eu me sinto um filósofo, de certa forma, sem canudo. Porque desde os primórdios da minha juventude, eu sempre fui muito movido pelo pensamento. Então aquela realidade que você coloca lá na minha adolescência, que o mundo me oferecia, era uma realidade que eu olhava, mas eu não conjugava com ela. Eu achava que se era aquilo ali que tinha para me oferecer, era muito pouco, então eu queria descobrir mais, né? E essa indagação, de certa forma, me levou a uma espiritualidade mais tarde muito profunda, primeiro a uma vida totalmente errônea, não é, que eu não lamento, obviamente, que não a repetiria. Se tivesse uma oportunidade, muitas pessoas dizem, eu faço tudo de novo. Não, os erros eu não faria de novo. Se eu tivesse uma segunda chance, eu não erraria de novo para ter que acertar, porque é muito doloroso, não é? Eu sei a trajetória que eu vivi, as coisas que eu vivi, extremamente dolorosas, inclusive prisões e etc. Não é? Então, consequentemente, quer dizer, esse pensar e esta busca incessante, o que é a vida final, o que eu estou fazendo aqui, apesar de não dispor de estudo, é que me trouxe as maiores respostas. Eu sempre digo, até para as pessoas mais íntimas, o meu maior aprendizado, eu te digo, Doroti, sem medo de errar, não veio de livros. Veio desse tempo que na época eu julgava ser um tempo de oração e de meditação, mas eu percebo hoje que 70% daquilo que eu fazia, mesmo sem ter conhecimento, era introspecção, porque era um auto-questionar-se, era uma análise constante de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero, o que é a vida afinal, não é? E essas respostas, eu valido muito esse tempo porque elas foram surgindo ao longo do tempo. E aquelas que não surgiram em mim mesmo através do meu pensar, eu busquei em livros. E muitas que surgiram em mim mesmo através do meu pensar, até para mim ter uma convicção maior posteriormente, eu busquei também em livros, como a própria Sociedade do Pensamento Livre. Quando nasceu, não tinha base científica. Hoje ela tem base científica. Então aquilo que está escrito ali já não é tanta besteira. Agora é uma caminhada longa, interessante, mas eu te digo, de uma dinâmica muito gostosa, né? Eu sei que parece presunçoso, mas eu me sinto um homem tremendamente realizado. Eu sempre digo, se eu morrer hoje ou amanhã, se minha vida parar, digo, não, esse menino viveu. Aí está uma pessoa que de fato viveu, né? Porque eu tenho vivido uma vida de forma muito intensa. Hoje também a gente percebe, né, eu tenho lido algumas coisas também, estou me interessando pela Sociedade do Pensamento Livre, sobre a organização, né? Pessoas que não são organizadas, que mudam constantemente de ideias. Hoje planeja uma coisa, amanhã pensa outra coisa. As coisas dão certo na vida dela? Eu vejo assim que isso está muito relacionado com esse momento transitório, né? Primeiro, a dificuldade de estabelecer o que é importante. Porque quando você não sabe o que é importante, nada é importante. Então tudo se torna muito periférico e muito breve. Então as pessoas pensam que viver o momento é ignorar que você tem que construir um projeto de vida. Não. Eu sempre exemplifico isso. Se você quer se tornar engenheiro, você vai fazer um curso de 5 anos, se passar no vestibular, não é verdade? Então isso é um projeto de vida a longo prazo. Mas você realiza ele no agora, você tem que estudar a prova de hoje, senão você não pega o canudo. Então eu acho que é essa perspectiva que está faltando às pessoas, no sentido de perspectiva futura. Eu costumo dizer assim, você não é só um ser transcendente, você é um ser material com necessidades materiais. Então se você não tem projetos materiais, por simples que sejam, vou comprar uma bicicleta, né? Ou vou comprar um fogão novo para minha casa, ou construir uma meia água, não precisa ser um projeto grande. Porque isso é a motriz da vida. Então, quando você não tem essas motrizes da vida, você se sente perdido. E você muda de objetivo a todo instante, porque não há um objetivo específico. E a vida pressupõe um objetivo específico. Se eu vou chegar a esse objetivo, é outra questão. A felicidade está em caminhar dentro desse objetivo. Dentro daquilo que eu almejo e aquilo que eu projeto, tanto do ponto de vista emocional, quero melhorar tanto, né? Do ponto de vista cultural, quero me informar tanto. Do ponto de vista material, quero realizar tanto. Então esses projetos são indispensáveis. E as pessoas hoje, de um modo geral, a grande maioria não tem projetos de vida. Não sabe efetivamente, estão procurando... O maior exemplo que eu te dou disso é a fila da Mega Sena.
Eu digo, olha, eu provo que o mundo é insatisfeito. É só olhar as filas das lotéricas. Eu não sou nada contra a loteria, eu não jogo. Não jogo mesmo, entende? Porque daí seria contraproducente aquilo que eu acredito que minha vida é satisfatória, né? Agora, a prova de insatisfação é essa fila da lotérica, que faz quarteirões. Isso é insatisfação humana. Então, mas eu quero um projeto rápido que resolva amanhã, eu não quero estabelecer nada a longo prazo. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida, então, para o nosso último bloco com a poesia do César Calado. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Então voltamos, amados ouvintes, para o nosso último bloco. Quero agradecer mais uma vez, Doroti, muito obrigado pela sua presença aqui na noite de hoje. Espero que vocês que nos acompanharam tenham gostado do nosso programa. Quem sabe vamos repeti-lo mais algumas vezes. E deixo o microfone para você se despedir dos nossos ouvintes, que estamos chegando ao final do nosso programa. Então agradeço a todas as pessoas que nos ouviram. Agradeço também ao Fiorello, que me convidou para que viesse participar hoje. Foi uma noite, né, muito agradável, que eu pude esclarecer algumas coisas para mim e para você, ouvinte, também. Então deixo aqui o meu boa noite e muito obrigado a todos que nos ouviram. Mais uma vez, muito obrigado a você, Doroti. Eu prometo a vocês que eu vou intimar a Doroti para que ela venha aqui responder perguntas feitas por mim. Isso é uma promessa que eu quero deixar no ar. E desejando um bom final de semana a todos, quero encerrar com o poema Versos em Versos do poeta sócio-pensador César Calado. Na introspecção, vejo eu em todas as questões, revejo todas as dimensões, faces e fases do consciente, na essência da minha mente, pulsando a cada instante em meu coração. Sigo praticando, assim vislumbrando, outrora o que estava ausente, repulsando no inconsciente, de repente se faz razão. A cada instante, construo o melhor, e multiplica-se no alto entendimento, contentando minha alma em meus dias, introspectivo, encontro a paz que sonhei. No profundo respirar encontro a alegria de viver. Fico cônscio da arte de estar e ser. E no melhor de mim reflete você. Poeta Calado. Boa noite, amados ouvintes.